Olá! Sejam bem-vindos ao curso sobre regulamentação e implementação da operação urbana consorciada. Neste vídeo, vamos organizar nossa conversa sobre este instrumento urbanístico em 3 partes: caracterização geral, regulamentação e implementação. Começaremos então pela caracterização do instrumento. A operação urbana consorciada é um instrumento regulamentado pelo Estatuto da Cidade para a viabilização de projetos urbanos. De acordo com o Estatuto, uma operação urbana consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma determinada área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Vamos por partes. Quando o Estatuto diz conjunto de intervenções e medidas, ele se refere a quê? Podemos entender que sob a categoria intervenções estão obras públicas, provisão de infraestrutura e equipamentos. Já as medidas são as normas e regulamentos que definem parâmetros para o uso e ocupação do solo e orientam o desenvolvimento urbano. O mais importante neste trecho é a ideia de conjunto, isto é, não são intervenções e medidas aleatórias ou isoladas, mas iniciativas que se somam e estabelecem relações entre si, formando um todo coerente, um sistema orientado a um objetivo comum. Vamos passar agora para a segunda parte da definição, que diz: coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados. Aqui, o texto da lei traz a ideia da parceria, uma iniciativa liderada pela Prefeitura, mas com a participação da sociedade envolvida e interessada pelo projeto. A terceira e última parte do texto traz os motivos que justificam a iniciativa de uma operação urbana, ou seja, seus objetivos. Instituir uma operação urbana só faz sentido quando o município identifica a necessidade de promover, em uma determinada área, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, ou seja, é a intenção de projeto que motiva a utilização do instrumento. Para realizar os objetivos pretendidos, uma operação urbana pode prever a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e normas edilícias específicas, sempre levando em conta o impacto ambiental dessas medidas. O Estatuto também prevê que, dentro de uma operação urbana, seja possível regularizar edificações existentes. É importante reforçar que essas são algumas das medidas possíveis, mas não as únicas. O texto do Estatuto lista estas entre outras medidas, ou seja, as medidas devem ser previstas em função dos objetivos da operação. Em resumo, este instrumento serve para desenvolver e implementar uma intervenção urbana negociada com a sociedade civil, que pode incluir a realização de obras e a definição de normas urbanísticas específicas, para alcançar certos objetivos da política urbana do município. Por isso, é que toda operação urbana consorciada deve estar prevista e baseada no plano diretor da cidade. Esta previsão inclui a indicação das áreas onde vai ser possível aplicar este instrumento, seus objetivos e diretrizes gerais. Outro aspecto importante da operação urbana é a possibilidade de combinar projeto e financiamento. A fonte de financiamento é justamente a contrapartida pelas medidas previstas em cada operação. Quem se beneficiar delas deverá pagar. Por exemplo, se uma operação urbana prevê alteração de índices urbanísticos, o proprietário beneficiado pelo aumento do coeficiente de aproveitamento do seu lote deverá pagar uma contrapartida que vai financiar as intervenções previstas na operação. Tudo isso deverá estar previsto em uma lei específica, sobre a qual falaremos agora, na segunda parte da nossa conversa, a que trata da regulamentação das operações urbanas consorciadas. Regulamentar uma operação urbana consorciada não é um processo simples, já que se trata de traduzir um projeto urbano em um texto legal, o texto da lei específica que vai regulamentar a operação urbana. E não é um projeto qualquer, mas um projeto que responda a determinados problemas urbanos identificados pelo plano diretor
e que conte com a participação dos envolvidos e interessados, tanto na sua fase de elaboração e regulamentação, quanto durante sua implementação. O primeiro passo para a regulamentação de uma operação urbana consorciada é a elaboração de um projeto urbano. Este projeto deve contemplar tanto aspectos físico-territoriais, que são as regras para a transformação dos espaços públicos e privados abrangidos pela operação, quanto os meios para viabilizar tal transformação, ou seja, aspectos econômico-financeiros. E como já falamos, os meios de financiamento devem vir das contrapartidas exigidas daqueles que serão beneficiados pela operação. Sem perder de vista o objetivo da operação urbana consorciada, que deve estar claramente alinhado ao plano diretor, o projeto da operação deve definir um recorte territorial, isto é, a área de abrangência na qual se aplicarão as regras da operação, as intervenções previstas e as regras de uso e ocupação do solo para tal recorte, o que o Estatuto chama de Programa Básico de Ocupação da Área. As contrapartidas a serem exigidas são estabelecidas em função dos benefícios previstos no Programa de Ocupação das Áreas. Aqui, é importante ter em conta que uma definição retroalimenta a outra. É precificando os benefícios que se pode estimar o recurso disponível para investir, o que, por sua vez, vai definir os investimentos possíveis dentro do escopo da operação. Recapitulando, as finalidades ou objetivos da operação indicam um certo recorte territorial e determinam o programa de ocupação da área. O programa inclui obras e intervenções, ou seja, gastos e investimentos, e parâmetros urbanísticos específicos, que, ao beneficiar os proprietários, geram contrapartidas a serem exigidas no âmbito da operação, que são os recursos que vão custear os investimentos. A relação entre os benefícios urbanísticos e a capacidade da nova infraestrutura instalada e a relação entre o custo dos investimentos e os recursos arrecadados com as contrapartidas definem a viabilidade da operação. Sem esquecer que todas as definições de projeto devem sempre amparar as finalidades da operação, isto é, o que motivou a definição do projeto em primeiro lugar. A contrapartida mais usada em uma operação urbana consorciada é a cobrança por edificabilidade. Este é o modelo das operações urbanas paulistanas e também do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e da Linha Verde, em Curitiba. Esta contrapartida se aplica quando uma das finalidades da operação é o adensamento construtivo e populacional. Para estes projetos, o cálculo da contrapartida se faz a partir da estimativa de valorização dos imóveis. Para isso, são necessárias duas informações. Primeiro, o valor de mercado dos imóveis antes da operação e depois da expectativa de valorização, que deve considerar a quantidade de metros quadrados adicionais que a área poderá receber, os incentivos urbanísticos para os imóveis, os usos possíveis e que se quer viabilizar na área da operação e o padrão construtivo previsto. Para isso, é usado um método chamado terreno virtual. Este método parte do valor de um terreno real e calcula o valor de um terreno hipotético, equivalente ao terreno real, que seria necessário para acomodar a edificabilidade adicional. A cobrança da contrapartida, normalmente, é feita mediante a venda de títulos, os chamados CEPACs. Cada CEPAC equivale a um número determinado de metros quadrados a serem construídos. Dependendo do tamanho e das características da área da operação, pode ser necessário dividi-la em setores para estabelecer a equivalência de CEPAC e metros quadrados por área ou setor homogêneo. Assim, cada setor terá uma equivalência diferente de metros quadrados dependendo de seu valor. Por exemplo, no Porto Maravilha, no setor A1, que está de frente para o mar, é necessário o dobro de CEPAC do setor C3 para construir a mesma quantidade de metros quadrados adicionais de uso comercial. Claro, o setor A1 tem condições locacionais melhores e é mais valorizado que o setor C3, que está mais distante. Então, é preciso calcular o adensamento previsto em metros quadrados adicionais para depois convertê-los em quantidade de CEPAC, segundo os fatores de equivalência, que podem ser definidos por uso e setor. Em geral, os CEPACs são comercializados em leilão, possibilitando a arrecadação antecipada dos recursos para a execução do programa de obras. Como o princípio por trás de um leilão é que haja competição pelos títulos, espera-se que o valor da contrapartida aumente e se aproxime do valor de mercado, gerando assim mais recursos para a realização das obras.
Uma vez adquiridos, os CEPACs podem ser negociados livremente, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. Iremos falar mais sobre o CEPAC daqui a pouco. Voltando ao conteúdo mínimo da Lei da Operação Urbana Consorciada, o Estatuto também exige que toda operação contenha um programa de atendimento para a população afetada pela operação. Ou seja, o projeto da operação deve contemplar a população que vai sofrer impactos por sua implementação, como moradores e pessoas que trabalham na área, especialmente grupos vulneráveis, por exemplo, população de baixa renda vivendo em assentamentos precários e também o comércio local tradicional. Estes grupos devem ser identificados previamente e as medidas previstas pela operação devem ser negociadas em instâncias de participação social, nas quais haja representatividade desses grupos. O Estudo de Impacto de Vizinhança, ou EIV, é a ferramenta onde esses grupos deverão ser identificados e através da qual se estabelecem as medidas de prevenção, mitigação ou compensação dos vários impactos gerados pela operação. O EIV é um estudo completo, que analisa o impacto do projeto sob vários aspectos, contemplando, no mínimo, adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. As medidas de mitigação e compensação indicadas pelo EIV têm um espectro amplo e podem incluir desde a adoção de sinalização especial durante a realização de obras, até soluções que garantam a permanência de determinado grupo populacional, ou a preservação de bens de valor histórico e a qualidade ambiental. Vale lembrar que tais medidas podem corresponder a investimentos suplementares. Portanto, deve-se voltar sempre ao projeto e calibrar as medidas, intervenções e as contrapartidas de investimentos para garantir a viabilidade e a sustentabilidade da operação. A Lei da Operação Urbana Consorciada também deve prever como será gerida a operação após sua aprovação. Existe uma exigência de que o controle da operação seja compartilhado com a sociedade civil. Aí, a operação deve prever a composição da instância de controle e suas atribuições. É importante que todos os setores envolvidos estejam representados no grupo que vai fazer o acompanhamento da operação. Tudo isso diz respeito aos requisitos mínimos para o projeto da operação, que será traduzido em uma lei específica. Sua elaboração requer o trabalho de uma equipe multidisciplinar, que alie conhecimentos jurídicos, econômicos, de engenharia, de arquitetura e urbanismo, entre outros. O produto deste trabalho será uma lei ilustrada, com um texto amparado por quadros e mapas anexos que deem conta de refletir o projeto desenvolvido. Uma vez regulamentada a operação urbana consorciada, ou seja, depois de elaborado o projeto e aprovada a lei específica que o traduz, tem início sua implementação. A implementação de uma operação urbana consorciada consiste basicamente em dois tipos de ação, ambas sujeitas ao controle com representação da sociedade civil. De um lado está o licenciamento dos projetos privados e a gestão das contrapartidas, e de outro, a gestão das obras públicas, que inclui o detalhamento dos projetos das intervenções urbanas. Estas duas atividades podem ser desempenhadas pelos setores da prefeitura que já se encarregam delas para o conjunto da cidade. É preciso, no entanto, uma coordenação centralizada de um departamento ou órgão específico para gerir os recursos obtidos e coordenar a implementação da operação. Este departamento ou órgão específico também será o interlocutor da operação com os representantes da sociedade civil designados para controlar e acompanhar a implementação do projeto. Em São Paulo, por exemplo, a gestão de todas as operações urbanas está a cargo de uma empresa pública, a São Paulo Urbanismo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A empresa, que coordena o grupo de gestão das operações, atua nas duas frentes. Acompanha a aprovação dos projetos de edificação, que é concentrado na Secretaria de Licenciamento, e faz a gestão dos recursos das operações, delegando a execução de obras e programas às secretarias competentes. Por exemplo, infraestrutura e obras e habitação. Já no Rio de Janeiro, foi criada uma empresa que cuida exclusivamente da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, a SEDURP. Ela centraliza todas as ações relacionadas à operação. Além disso, responde pelo licenciamento de projetos e pela gestão do contrato com a empresa encarregada das obras e serviços na região.
Quando as operações urbanas usam o CEPAC, como as do Rio e de São Paulo, é necessário todo um procedimento junto à CVM para a emissão dos títulos. A emissão e distribuição do CEPAC requer a elaboração de um prospecto com todas as informações da operação, incluindo um estudo de viabilidade que justifique o preço do CEPAC, para garantir transparência e informação completa ao investidor, ou seja, às pessoas que vão comprar o CEPAC. A CVM também fiscaliza a implementação da operação. A Prefeitura deve mandar relatórios trimestrais informando o andamento das intervenções e o uso dos recursos do CEPAC. Esses relatórios devem ser elaborados por uma empresa aprovada pela CVM. No caso das operações em andamento, a Caixa Econômica Federal é a contratada pelas prefeituras para fazer este trabalho. Ainda como requisito para a emissão e distribuição de CEPAC está a contratação pela Prefeitura de um agente financeiro intermediário, que vai acompanhar a Prefeitura na interlocução com a CVM. Esta é uma exigência da CVM para a emissão de títulos mobiliários, e quem tem feito este papel é o Banco do Brasil. Todas essas regras estão previstas na Instrução Normativa 401 da CVM. Os pedidos de registro de distribuição pública de CEPAC são efetuados através de suplemento específico ao prospecto da operação. A Prefeitura é a responsável pela emissão e distribuição primária do CEPAC, ou seja, pela primeira venda. Nesse caso, os títulos distribuídos podem ser negociados em leilão ou em colocações privadas, que é quando se utiliza o CEPAC diretamente para pagar fornecedores de obras ou serviços que estão trabalhando na operação. Os CEPACs também podem ser negociados no mercado secundário, transações nas quais um detentor privado de CEPAC pode negociá-los com terceiros. Os CEPACs podem ser emitidos todos de uma vez ou por lotes, e cada distribuição de CEPAC deve estar atrelada a um pacote de investimentos previsto no programa da operação. Uma nova emissão só será autorizada quando comprovada a utilização dos recursos obtidos na distribuição anterior, sempre observando os limites definidos pela lei da operação. Uma mesma distribuição de CEPAC pode requerer diversos leilões para se esgotar. A cada leilão, a Prefeitura estabelece um preço mínimo de negociação e o preço final de venda dos papéis é definido no processo de leilão. O empreendedor deve adquirir o CEPAC no leilão ou no mercado secundário e apresentá-lo à Prefeitura no licenciamento do seu empreendimento para convertê-lo em metros quadrados adicionais de construção. O princípio por trás deste mecanismo de financiamento é a captura do valor econômico gerado pela intervenção, aliado ao benefício urbanístico correspondente ao potencial adicional construtivo. De forma simplificada, a lógica do empreendedor imobiliário busca uma margem de lucro ou um resultado em cada projeto. Partindo da receita total do empreendimento, são deduzidos os custos, obra, comercialização, custo financeiro, tributos e outros, e essa margem mínima, que é proporcional ao risco do empreendimento. O resíduo desta conta é o valor do terreno. A proposição de uma operação urbana gera valor tanto pelo aumento do potencial construtivo, quanto pela expectativa de transformação do território. Esse valor se reflete no aumento da receita do empreendimento imobiliário. Diminuindo os custos variáveis, que crescem proporcionalmente ao aumento do potencial construtivo do empreendimento, o excedente de receita resulta na valorização do terreno, que pode ser capturada por meio do CEPAC. Como consequência, o CEPAC torna-se mais um componente na matriz de custo da incorporação, que passa então a analisar a somatória terreno e CEPAC, e não mais apenas o custo do terreno. Se a opção do município, no entanto, for aprovar uma operação urbana consorciada sem o uso do CEPAC, é possível realizar a troca direta do potencial construtivo por dinheiro, como em um processo de outorga onerosa do direito de construir. Ou então, trocar potencial construtivo pela realização de parte das obras públicas previstas no plano da operação. Nestes casos, toda a gestão das contrapartidas será realizada diretamente pela Prefeitura. É importante que as regras de cálculo da contrapartida sejam precisas e que sejam desenvolvidos mecanismos de transparência e controle para a gestão desses recursos, de modo a garantir a credibilidade do instrumento. Não existe contrapartida melhor ou pior. Cada município deve definir a forma de cobrança de contrapartida que faça mais sentido dentro de seu contexto. O CEPAC pode ser ótimo porque possibilita antecipação de recursos,
mas inviável para determinados municípios devido à sua gestão complexa e a um custo operacional alto. Por outro lado, a contrapartida em obras pode ser vantajosa quando se trata de uma operação que prevê intervenções relativamente pequenas e pulverizadas no seu território, mas inadequada quando há necessidade de executar uma infraestrutura de maior porte. Do mesmo modo, a contrapartida financeira por meio de uma fórmula de cálculo pode ser mais simples e fácil de implementar. Pode acontecer, entretanto, de os recursos demorarem muito para entrar no caixa da prefeitura, porque vão ser arrecadados conforme a aprovação dos projetos, um a um, e não de forma concentrada como ocorreria num leilão de CEPAC. Os recursos obtidos por meio das contrapartidas devem ser segregados em uma conta específica, ou em um fundo criado especificamente para isso, que pode receber também terrenos e recursos de outras fontes, e só podem ser aplicados no programa de intervenções previstos pela lei que aprovou a operação. Como a contratação das obras depende da obtenção de recursos, o período de implementação de uma operação pode variar. Dependendo da natureza das intervenções e do volume de recursos necessários, pode demorar mais ou menos para que a operação atinja seus objetivos. Nesse sentido, é importante que haja um monitoramento permanente da operação, com o estabelecimento de indicadores para avaliar se as finalidades da operação estão sendo cumpridas e se há necessidade de ajustes ou correções de rumo. Isso pode ser realizado, obviamente, por meio de revisão de lei ou simplesmente por ajustes nos cronogramas de obra e definição de intervenções prioritárias. É importante, portanto, ter em conta que a operação urbana consorciada não se encerra na definição do projeto nem na aprovação da lei específica. É um instrumento que define as regras para que se estabeleça um processo de intervenção urbana, com alguma margem para discricionariedade ao longo da implementação da operação. Uma operação só será exitosa se equacionar seus aspectos urbanísticos e suas potencialidades econômico-financeiras. Uma operação urbana depende de um mercado ativo, mas também de um direcionamento público da transformação. Por exemplo, se uma cidade opta por desenvolver determinada área utilizando a operação urbana, nesta área haverá estímulos, incentivos, parâmetros e obrigações específicas para a produção imobiliária. Em compensação, poderá ser necessário também restringir ou controlar a atividade imobiliária em outras partes dessa cidade. Afinal, os recursos são finitos. Assim, não se pode pensar em uma operação urbana consorciada sem pensar na estratégia de desenvolvimento urbano do município como um todo. Por isso, é que uma operação urbana sempre deve estar prevista no plano diretor do município, conforme comentamos no início da nossa conversa. Por último, recomendo que revisem todo o material didático disponível neste curso para seguir aprimorando sua compreensão sobre as operações urbanas consorciadas. Um abraço e bons estudos!